Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Álvaro Noite, de Boa noite, domingo do igreja. dia 14 de setembro de 2025. Boa noite, igreja. Amém. E Quem que este está é feliz está vindo o aqui hoje? professor Davi. Amém. Vamos abrir, primeiramente, nossas Bíblias lá no livro de Mateus, capítulo 25, verso 14. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Álvaro Noite, de domingo, dia 14 de setembro de 2025. E quem irá proferir a palavra de Cristo nesta noite é exatamente o professor Davi. A Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Álvaro está localizada exatamente a rua Luiz Guimarães. Aliás, Luiz Guimarães é onde acontece o culto ao ar livre todas as sextas-feiras a partir das 7 da noite. Amém? A Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Álvaro está localizada exatamente aqui, a Travessa Tenente José Barreira, número 50, no Grande Álvaro, em Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. E vamos ouvir agora a retórica alusiva à palavra de Cristo, proferida pelo professor Davi. Amém? Assim oremos. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor tem dado em estar aqui para falar de Tua palavra, meu Pai. Que não venha ser eu aqui, mas sim o Espírito Santo, através de mim, que venha falar com o Teu povo. Que o Senhor venha transmitir a Sua mensagem para cada um de nós, meu Pai. Assim eu oro e lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, a palavra que eu trouxe para hoje foi a parábola de Jesus, que ele falava sobre os talentos. E assim está escrito, a partir do verso 14. Pois será como um homem que, ausentando-se de seu país, chamou os servos e lhe configurou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com o que ele ganhou e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha apenas recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro de seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de conta com eles. Aproximando-se do que recebeu 5 talentos, entregou os outros 5 dizendo: Senhor, confio a mim 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos que eu ganhei. O Senhor disse: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel do pouco sobre muito, e colocou: venha participar da alegria do Senhor. Aproximando também do que tinha recebido 2 talentos, disse o Senhor: Me confiou 2 talentos, e eis-me aqui, os 2 talentos que ganhei. Então o Senhor disse: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Venha participar da alegria do Senhor. Chegando por fim, o que havia recebido 1 talento disse: Sabendo que o Senhor é um homem servo que colheu onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor lhe respondeu: servo mau e preguiçoso. Você sabia que eu colho onde não plantei e ajuntou onde não espalhei? Então você deveria ter entregado meu dinheiro e voltado e recebido cada vez mais o que era meu. Portanto, tirem dele o talento que dei e dê o que tem 10. Porque todos aqueles mais será dado, terá em abundância, mais do que não tem, até do que lhe será tirado. Quando o servo inútil, lança para fora das trevas, e haverá choro e ranger de dentes. É uma parábola um pouco complexa, mas ao mesmo tempo bem simples. Ela explica de que um servo ele saiu e ele dividiu entre os seus servos, no caso o senhor que saiu, e ele dividiu entre seus servos os dons e talentos a que ele tinha a oferecer. Para um servo na qual ele viu mais capacidade, ele entregou 5 talentos. A outro ele entregou 2, e mais outro ele entregou 1. Porque Deus sabe o que cada um poderia utilizar-se daquele talento.
e ele dividiu desta forma. E o que acontece é que o que teve 5 talentos voltou com outros 5. O que foi com 2 talentos voltou com outros 2. E o que foi com 1 talento, ele acabou não voltando com nenhum, porque ele ficou com medo de demonstrar aquele talento que ele tinha e guardou consigo. Da mesma forma nós fazemos. Às vezes Deus nos dá 5, 6, 2 ou 1 talento só. E mesmo quando nós recebemos 5, nós nos escondemos. Vou dar um pequeno exemplo. Davi, eu tenho um talento de tocar teclado. Eu tenho um talento de falar com as pessoas. Mas eu não tenho o talento de cantar. Quem aqui já me ouviu cantando? Amém, viu? Quem já me ouviu cantando sabe que não é a voz tão suave, né? Mas eu me esforço. Porque a gente tem que colher outros dons e talentos. A gente não deve nos esconder. Muitas das vezes nós temos dons que foram ofertados por Deus e nós nos escondemos. Nós não queremos cantar porque temos vergonha. Nós não queremos pregar porque nós não sabemos da palavra de Deus. E a gente se esconde atrás de um manto que nós mesmos criamos. Porque Deus nos deu esse talento. Lá em Tiago, capítulo 1. Depois de Hebreus, um pouquinho antes de Apocalipse. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorene. Noite de domingo, do dia 14 de setembro de 2025. Quem profere neste exato momento a retórica alusiva à palavra de Nosso Senhor Jesus Cristo aqui na nossa Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorene, exatamente 17. O professor Davi. Um instante. A Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorene está localizada exatamente à Travessa Tenente José Barreira, número 50, Tiago aqui no 17. Grande Alvorene, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. Tiago, capítulo 1, verso 17. Toda boa dádiva é dado dom perfeito, são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não impede existir variações ou formas de mudança. Amém. Nesse versículo fala que todo dom, todo talento que nós temos é herdado de Deus. Vem do céu. Não nos pertence. Eu saber tocar não me pertence. É dom que pertence a Deus. Eu saber conversar em público não me pertence. É um dom que pertence a Deus. E nós devemos usar os nossos dons para que nós venhamos buscar cada vez mais. Nós devemos utilizá-los da melhor forma para irmos e buscarmos cada vez mais pessoas. Talvez o meu dom não seja de evangelizar, mas que eu vá evangelizar. Mas talvez aqui tenha alguém que tenha o dom perfeito de evangelizar, mas que ela se esconde, porque ela foi como servo mau e ela tem medo de utilizar aquele dom que foi Deus que a deu. A gente acaba se escondendo. E lá em Lucas, Igreja Adventista do Sétimo Dia do Lucas bairro capítulo de 10, Alvorene. no verso 2. Noite de domingo, do dia 14 de setembro de 2025. E este que prega a palavra de Cristo nesse exato momento é o professor Davi. E esse que vem passando aqui é o professor Adriano. Lucas capítulo 10, verso 2. A Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorene está localizada exatamente à Travessa Tenente José Barreira, número 50, aqui no Grande Alvorene, em Fortaleza, Ceará, Assim está Nordeste, escrito. Brasil. E lhe disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peço que o Senhor da seara que mande trabalhadores para as suas terras. Deus, Ele nos pede para que nós venhamos trabalhar nas terras dele. Deus nos pede para que nós venhamos evangelizar, buscar, pregar, espalhar a palavra dele. Que nós venhamos usar os nossos dons. Talvez o meu dom de tocar,
talvez o seu dom de cantar, talvez qualquer outro tipo de dom que você sabe que você tem no seu interior. Por um exemplo, o Afonso, ele tem o dom de comunicação. E ele está usando isso para se comunicar através das redes que ele usa, da forma dele, e ele usa para evangelizar. E que nós devemos buscar também formas de evangelizar, porque Deus nos deu os dons, e Deus nos deu os dons que são compatíveis para nós, e que nós devemos saber utilizar da melhor forma. Por um exemplo, hoje os meninos, a gente foi para um campeonato, e lá a gente ganhou. Agora um ponto interessante, se for perguntar para qualquer um desses meninos o quão bom de bola eu sou, eu tenho quase certeza que eles vão responder que eu acho que eu seria o melhor daquele time. Por isso que eu nem joguei hoje. Talvez o meu dom não seria de jogar, mas jogar também seria um dom que poderia ser utilizado por Deus. O importante é nós sabermos utilizarmos as coisas que Deus nos deu da forma que Ele merece. Isso mesmo. Utilizar os dons que Deus nos entregou. Talvez hoje Deus tenha lhe entregado um talento. Talvez Deus tenha lhe entregado um dom para que você trabalhe nele. Que nessa noite nós venhamos buscar e trabalhar nos dons que Deus nos deu. Se o seu dom é cantar, trabalhe, busque, converse. A Dani não veio hoje, mas fale com a Dani. Fale: Dani, eu quero cantar. Eu quero me aprimorar naquele dom que Deus me deu. Porque desta forma nós vamos buscando mais pessoas com mais dons. E cada vez mais crescer as pessoas que estarão salvas. Amém? Amém. Que nós vamos buscar cada vez mais os nossos dons e trabalhar. Eu quero agora que 5 minutinhos que vocês orem pelos dons de vocês individualmente. Eu quero que cada um peça, aqueles que não sabem o seu dom, é claro, a revelação de Deus, para que Ele fale no seu coração como Ele pode trabalhar com você. E para aquelas pessoas que sabem qual é o seu dom, porque eu acho que eu tenho certeza que no seu interior você sabe o que você sabe fazer de melhor. Que o Senhor venha conversar com Deus e falar: Deus, eu quero agora que o Senhor neste momento me ajude, porque nós temos que permitir que Deus nos ajude. Senhor, me ajude a trabalhar mais neste dom. Que o Senhor venha me ajudar a utilizar melhor este talento. Que eu não venha ser como servo mau, que eu venha ser como servo bom e agradável. Que eu venha devolver para o Senhor cada vez mais dons e talentos. Eu quero agora 5 minutinhos que vocês orem e perguntem e falem com Deus sobre os dons de vocês. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorene, noite de domingo do dia 14 de setembro de 2025. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia está localizada exatamente à Travessa Tenente José Barreira, número 50, aqui no grande bairro de Alvorene, em Fortaleza, Ceará, Nordeste Brasil. E estamos exatamente neste momento, a Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorene, refletindo, orando sobre os dons que nos foram concedidos, que nos foram dados por Deus, e procurando, através da oração, através do amor a Deus, a Jesus, procurando pedir a Ele a melhor forma de usarmos esses dons para a pregação, para a disseminação da palavra de Deus, de Jesus. E esperamos, através da oração, conseguirmos fazermos cada vez melhor o que nós tanto desejamos, que é pregar a palavra de Cristo, que é levar a mesma a todas as nações e fazer com que o ser humano, os nossos irmãos, compreendam que não há outro caminho a ser seguido a não ser o caminho de Jesus.
que nos leva a Deus, que nos leva à verdadeira vida, que é a vida ao lado de Jesus, a vida ao lado de Deus, sempre fazendo a sua vontade, né? Ou seja, amando o próximo como a nós mesmos e a Deus sobre todas as coisas e toda a nossa alma, de todo o nosso coração. Portanto, essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido a Deus, a Jesus, que façam com que os nossos dons cada vez mais se fortaleçam no sentido de colaborarmos com a disseminação, com a pregação, com a evangelização, pois, repetimos, só Jesus é a salvação. Estamos exatamente nesta noite, Amém. de domingo, a Igreja Agora, da Adventista mesma do Sétimo forma, Dia do Bairro de hoje Alvarenga, hoje é E esse culto de que jovens. Eu profere quero exatamente que nesse cada momento membro desta igreja agora retórica alusiva à palavra dele, vá até um nosso jovem. Senhor Jesus Cristo, é o E professor olhe Davi. sobre a vida dele, sobre os dons e talentos de cada um deles. Que os jovens dessa igreja se aflorem, que venhamos buscar a palavra de Deus, que nós venhamos utilizar os nossos dons da melhor forma para Deus. Quero que vocês se levantem e cada um vá para um jovem diferente. Amém? Podem ir. Igreja Adventista do Sétimo Dia do Bairro de Alvarenga, noite de domingo do dia 14 de setembro de 2025. Esse é o professor Davi. Igreja Adventista do Sétimo Dia do Bairro de Alvarenga, noite de domingo do dia 14 de setembro de 2025. A Igreja Adventista do Sétimo Dia do Bairro de Alvarenga está localizada exatamente à Travessa Tenente José Barreira, número 50, aqui no Grande Alvarenga, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. Temos cultos todas as quartas-feiras a partir das 7h30 da noite e aos sábados a partir das 8 da manhã e aos domingos a partir de 6h30 da noite. E estamos exatamente aqui nesta noite de domingo na Igreja Adventista do Sétimo Dia do Bairro de Alvarenga. Nesta noite de domingo, dia 14 de setembro de 2025. Igreja Adventista do Sétimo Dia do Bairro de Alvarenga, noite de domingo, de 14 de setembro de 2025. Igreja Adventista do Sétimo Dia do Bairro de Alvarenga está localizada exatamente aqui, na Travessa Tenente José Barreira, número 50, no Grande Alvarenga, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. E vamos continuar ouvindo a retórica alusiva à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, hoje muito bem proferida, como sempre o é, pelo professor Davi. Amém. Amém. Que nós vamos também sempre lembrar que não é somente o culto de quarta-feira, que são os cultos de orações. Que nós devemos levar as orações a todo momento para nossas vidas, porque é a maneira que nós conversamos com Deus. Que vocês venham permitir que Deus use a vida de vocês.
que nós devemos sempre estar orando e intercedendo pela vida dos jovens dessa igreja, porque é um dos ministérios que é mais atacado pelo mundo de hoje, porque tem tantas coisas que brilham aos olhos, nossos olhos dos jovens, mas de que não venham ofuscar o verdadeiro brilho, que é Jesus. Que nós devemos utilizar nossos dons, não no mundo, mas sim para Deus. Que nós devemos usar os nossos talentos para nenhuma outra coisa, porque ela foi dada a nós por Deus, e para Ele e por Ele são todas as coisas. Eu quero que a igreja agora se ponha de pé, que nós vamos cantar uma música um pouco antiga, mas que nós vamos entregar uma oferta agradável a Deus. Músicas geram direitos autorais, portanto voltaremos daqui a pouco, logo após a mesma ser Eu quero que toda a concluída. igreja cante. Que assim como essa música fala, que nós venhamos entregar uma oferta agradável para Deus. Que nós venhamos nos entregar. Porque sem Deus nós não somos nada. Então que nós venhamos entregar nossos dons e talentos para Ele. Amém. Oremos. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por mais um dia eu estar na Tua presença, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, por cada um que está aqui também. Aqueles que não puderam vir, o Senhor sabe os motivos, meu Pai, mas que o Senhor também venha cuidar deles e perdoá-los. Que o Senhor venha fazer a Tua obra agradável em cada um de nós. Que nós venhamos permitir que o Senhor nos use da maneira que o Senhor quer. Que nós venhamos permitir trabalhar para Ti, meu Pai. Pois nada que é nosso é verdadeiramente nosso, porque tudo pertence a Ti, meu Pai. Que o Senhor venha se fazer cada vez mais presente em nossas vidas. Que nós venhamos usar nossos dons e nossos talentos como bom servo. Que nós venhamos utilizá-los, Senhor, para Ti. Para que nós venhamos poder trazer não somente mais talentos para a nossa vida, mas que nós venhamos trazer mais pessoas para a Tua casa, meu Pai, para Te conhecerem a Tua palavra e a Tua verdade. Que nós venhamos ser os Teus instrumentos. Assim eu oro e já lhe agradeço. Para todo sempre. Amém. Amém. Daí, senhoras e senhores, portanto, concluída a retórica alusiva à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, hoje muito bem proferida pelo professor Davi, nesta noite de domingo, do dia 14 de setembro de 2025. Valeu, Jesus!